No Brasil, o projeto de transposição do Rio São Francisco é um projeto que já foi muito polêmico, ainda é também, né, e tem sido alvo de ataques, de oposições ao governo, tem sido justificativo de defesa do próprio governo. Tá? Uma polêmica que existia muito forte referente ao Rio São Francisco, a transposição dele, era na questão ambiental. Né? Inclusive, um dos maiores geógrafos brasileiros que já existiram, Aziz Nascimento Saber, né, falava que a transposição talvez afetasse a dinâmica fluvial de tal maneira que fosse afetar a população ajusante do rio, que morasse mais perto da foz do rio, porque o regime hídrico seria alterado, talvez afetasse a dinâmica fluvial de tal maneira que ele pudesse viver um período de assoreamento muito grande, possível ressecamento em algumas partes, tá? Alterando completamente a dinâmica daquele lugar que tradicionalmente depende muito desse Rio São Francisco. Por quê? O Rio São Francisco é um dos poucos rios que são perenes na região mais seca do país, perenes que estão o ano inteiro com água. Às vezes no regime de mais água, às vezes no regime de menos água, mas estão sempre com água. Então você tem uma série de pessoas que já vivem em função desse regime. Tá? A transposição ela visa aumentar a área de atuação desses rios perenes. Você desviar um pouco da água do Rio São Francisco, tendo bastante controle nessa transposição, obviamente não seria uma coisa a Deus dará, seria uma atividade bastante controlada, você aumentaria a quantidade de rios perenes na região mais seca do Brasil. Tá? Você levaria então água constante, água perene, fonte de água perene, para essa região que é muito seca, que precisa muito de água. Essa é a defesa da transposição do Rio São Francisco. A obra já está em andamento e, além disso, tem se levantado a necessidade de ter políticas de ampliação, né, na distribuição, no acesso à água, na distribuição de condições para a população local produzir, para a população local ter o consumo de água regular, para ampliar as condições de sustentabilidade dessa própria população local. Tá? Então, a gestão dessa transposição de recursos hídricos do Rio São Francisco não é somente o desvio da água, ela é uma atividade muito mais ampla, que inclui a redução da pobreza e, sobretudo, da miséria nessa área muito seca. E a gente sabe que o Nordeste é uma área que tem dificuldades, inclusive políticas, muito grande quando se discute a ampliação, né, do acesso à riqueza hídrica do local. E é justamente para limitar, para acabar com essa dificuldade, com esses obstáculos, que a transposição do Rio São Francisco é proposta. Tá? Está sendo proposta, e aí vamos à questão. Segundo a análise do professor Paulo Canedo de Magalhães, do Laboratório de Hidrologia da COPA-FRJ, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco envolve uma vazão de água modesta e não representa nenhum perigo para o Velho Chico tradicional, mas pode beneficiar milhões de pessoas. No entanto, o sucesso do empreendimento dependerá do aprimoramento da capacidade de gestão das águas das regiões doadora e receptora, bem como no exercício cotidiano de operar e manter o sistema transportador. É uma atividade contínua. Embora não seja contestado que o reforço hídrico poderá beneficiar o interior do Nordeste, um grupo de cientistas e técnicos, a convite da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, SBPC, numa análise isenta, aponta algumas incertezas no projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Afirma também que a água por si só não gera desenvolvimento e será preciso implantar sistemas de escoamento de produção, capacitar e educar pessoas, entre outras ações. Já imaginou que tragédia você fazer a transposição em São Francisco e essas águas transpostas forem totalmente poluídas? Seria uma tragédia do ponto de vista público e do ponto de vista ambiental também. Né? Então vamos lá. Os diferentes pontos de vista sobre o mega projeto de transposição em São Francisco, que é um mega projeto realmente, quando confrontados, indicam que as perspectivas de sucesso dependem integralmente do desenvolvimento tecnológico prévio da região semiárido nordestina. Ou seja, o sucesso só depende de você desenvolver a tecnologia nessa área que é mais seca do Brasil, uma das mais pobres também. Não necessariamente, muito menos que isso. Você desenvolver outras áreas, como ele até falou no final, capacitar e educar as pessoas, né, facilitar o escoamento da produção, já ajuda no sucesso disso aí. Tá? Então, a dependência integral não é somente do ponto de vista tecnológico. B.
Desenvolvimento sustentável da região receptora com a implantação do megaprojeto independe de ações sociais já existentes. Ou seja, o sucesso aí dessa região receptora, das ações sociais já existentes lá, não tem relação nenhuma. Pelo contrário, né? Toda ação social que já é existente lá, para você capacitar essas pessoas, já está incluído no sucesso do projeto da transposição de São Francisco. Então, aí também está errado. C. O projeto deve limitar-se às infraestruturas de transporte de água e evitar induzir ou incentivar a gestão participativa dos recursos hídricos. Né? Evitar induzir essa gestão participativa, mais democrática dos recursos hídricos. É somente se limitar a fazer o transporte de água. É justamente o que a gente falou no começo, que não é para acontecer. Não é somente levar água, é para levar desenvolvimento também. D. O projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos e remeter a um conjunto de ações para desenvolvimento da região afetada. Acabei de falar, né? Não é somente recurso hídrico, mas o desenvolvimento de toda uma população local que também depende da gestão, da possibilidade do fornecimento de água. Tá ok? As perspectivas claras de insucesso do megaprojeto inviabilizam a sua aplicação, apesar da necessidade hídrica do semiárido, ou seja, o semiárido precisa de água, essas perspectivas de sucesso são tão grandes que vão inviabilizar a aplicação. Não, você pode até ter uma perspectiva de insucesso diante da condição atual do Brasil, mas a aplicação é possível, basta que as falhas sejam corrigidas, né? A aplicação seja ajustada e adaptada. Então a E está errada também, ou seja, o gabarito letra D de dado.